Olá, seja muito bem-vindo em mais um quadro que estamos iniciando aqui em nosso canal da American Trading Academy. Nesse quadro a gente vai apresentar algumas de nossas operações reais no mercado financeiro, seja de swing trading, né, ou seja, aquela operação que dura vários dias, seja de day trading. A publicação inicialmente será esporádica, tá? Ou seja, quando eu entender que tem uma operação que realmente fuja um pouco da normalidade, que fuja um pouco do usual, né, eu vou procurar publicar aqui para que vocês conheçam um pouco mais do nosso operacional. Vou evitar publicar, por assim dizer, né, operações que sejam aquelas típicas do dia a dia. Tá? Um aspecto importante é que eu prefiro não publicar valores em reais ou em dólares das minhas operações. Tá? Isso eu acho que cria muitas vezes um falso estímulo para pessoas iniciantes. Ela enxerga às vezes uma operação que dá um valor extremamente elevado e ela acredita que vai fazer aquilo em pouco tempo. E não é assim que funciona. Operar na bolsa de valores pode sim oferecer ou trazer prosperidade financeira para aquele que se dedica, para aquela que se dedica, porém não é da noite para o dia, né, como se vende aí em muitos canais de internet. Então eu prefiro evitar. Tá? Eu acho que é muito pior para a pessoa ficar olhando valores que ela não consegue fazer no começo, ou se faz por pura sorte, né, e depois ela quebra a conta tentando repetir. Tá? Então isso não é, na minha opinião, benéfico para as pessoas que estão começando e que ainda não atingiram a necessária consistência, a necessária repetibilidade do seu processo de operações. Então eu procuro colocar ganhos percentuais, eu acho que é mais saudável, né? Mesmo que eles sejam expressivos, é mais saudável. Tá? Eu procuro sempre tirar um print do aplicativo do celular, onde esse resultado foi verificado, quando possível. Né? Quando é a operação day trade, ele só mostra o valor, não mostra percentual usualmente. Aí eu tenho que fazer de alguma outra forma. Ok? Então, esta operação, essa primeira operação que a gente publica, ela foi uma operação de swing trading, vários dias, utilizando derivativos das ações da Petrobras. Tá? Derivativos do tipo opções. Né? O que são essas opções? São direitos ou deveres que nós assumimos frente a uma contraparte, né, na bolsa de valores, e que nos dá ou direito ou obrigação de realizar alguma coisa numa determinada data. Então, vamos entender um pouco melhor. Eu vou explicando junto com o gráfico, e eu acho que fica mais prático. Tá? Então eu vou mudar aqui para o gráfico de Petrobras. Tá? Esse é o gráfico limpo. Semana antes da eleição, do primeiro turno das eleições, estava aqui, né, sexta-feira. Então a gente teve uma manhã de sexta-feira neutra, uma tarde bem forte, né, chegando aí até aliás, deixa eu só ver aqui, é isso mesmo, da 9 até, é isso aí. Aqui começando ao meio-dia, então período da tarde, do meio-dia até as 3 da tarde, e depois das 3 da tarde até o final, né? Ela fecha nesse patamar aqui de 29,80. Então o que nós raciocinamos? No finzinho do dia, nós enxergamos que da sexta para a segunda-feira haveria um primeiro turno e Petrobras deveria fazer um gap para cima ou para baixo, um salto. E nós, na nossa leitura, nos indicou que seria para cima. Tá? E uma leitura muito mais de contexto político. Tá? A Petrobras estava caindo, já vinha há 6 semanas em queda, porém o convergente e divergente tinha passado de horizontal, estável, para uma convergência de alta, né? Com aceleração de alta, muito em função desses dois candles aqui, mas que não se perdeu tanto no último candle, que foi um candle de baixa.
né? Apesar da cor verde, é um candle de baixa. Verde escura é candle de baixa porque ele está dentro de uma tendência de alta, porém ele está corrigindo. Tá? A força relativa normalizada, ela também abriu em suas médias e deu um salto bastante grande. Tá? Então nós entendemos que neste contexto aqui, a política, né, o resultado das eleições poderia mudar tudo, mas dentro dessa política, alinhado à nossa leitura pessoal do possível resultado das eleições, entendemos que tinha diversos fatores envolvidos para fechar num salto de alta, num gap de alta. Então nós compramos próximo do fechamento, né, a 29,77, fechou a 29,80, né, com um pequeno passeio aqui para baixo. O mínimo do dia, ou melhor, desse período aqui de 3 horas da tarde até o final do pregão foi de 29,65. Né, compramos a 29,77. Opções de compra. Tá? Opções de compra, elas te dão o direito, quando é comprado, quando são compradas, elas te dão o direito de comprar este ativo pelo preço de face, né, o que é chamado strike, 29,77, se ela estivesse acima, igual ou acima desse valor. Então, como nós estávamos acreditando numa alta, né, nós poderíamos reservar o direito de comprar as ações por 29,77. Porém, não tínhamos a intenção de exercer esse direito no vencimento. Compramos com vencimento em novembro, assim, bem folgado para não ter problema, né? Ela vence uma vez por mês, toda terceira sexta-feira do mês. Então compramos aqui na expectativa de que ela efetivamente desse um salto e continuasse na alta. Tá? E qual foi o nosso objetivo? Qual era a nossa visão? Se a gente fizer uma diminuição aqui, veremos que essa linha aqui de baixo é onde a gente comprou, né? Essa linha de cima é onde estabelecemos o nosso objetivo, nossa meta. Colocamos bem lá no topo, né? Ou seja, se ela sobe, né? Qual que é o primeiro ponto de resistência? É esse topo aqui. Eu desprezo normalmente o pavio quando ele é curto, ainda mais que a gente tem 2 candles seguidos, fechou em 34,95 e abriu em 34,95. Poxa, 2 pontos aqui muito fortes. Então eu coloquei meu objetivo em 34,95. Porém, não existe as ações, né, ou melhor, as opções de Petrobras, elas estavam com final 77. Tá? Então, a opção mais próxima que tinha aqui era, eu vou alterar aqui, olha só, em 34 e 77. Confundindo um pouco os números hoje para falar, né? Desculpe. Então, 34,97, ou seja, R$5 de diferença. Qual que é a grande vantagem de trabalhar utilizando opções? Se eu comprasse 1.000 ações a 29,77, eu teria de desembolsar na sexta-feira, sair da minha conta, R$29.770. Quando eu comprei a opção aqui, na verdade eu fiz uma trava de alta, eu comprei aqui e vendi aqui em cima, então eu travei o meu lucro no equivalente a 34,77. Eu paguei 1,75 por opção. Então, se eu for fazendo o equivalente, 1.000 seria 1.750. Então, com 1.750, eu estabeleci uma operação que, se valorizasse estes R$5, ela teria um ganho, porque eu estava com uma opção, uma perna comprada e uma perna vendida, da ordem de R$3, R$3,10. Dependeria de como evoluiria a sua volatilidade. R$3, quando eu paguei 1,75, ela poderia passar a valer R$3, seria o dobro. O que daria cerca de 70% de ganho, se a gente fosse fazer relativo. Então, na verdade, ela poderia chegar a algo em torno de 3,05,
eu paguei 1,75 por opção, né? Dividido por 1,75, que é o meu valor de entrada. Fiz besteira aqui. Estou acostumado a trabalhar com calculadora ao contrário, né? Tipo HP, para quem conhece. Às vezes eu me confundo nessa calculadora aqui. 1,75 está lá. 74,3%, né? Só multiplicar por 100. Então esse poderia ser o ganho relativo. Tá? Por isso que eu falei que o meu objetivo era 75%, é um valor arredondado. Ok? Muito bem. Quando chegamos na segunda-feira, feito isso, né, comprado isso daqui, né, e veja como a gente está alavancado, né, com 29.770, seria se eu comprasse 1.000 ações, dividido por 1.750, que eu teria gasto se tivesse comprado 1.000 travas de alta dessas opções. Estou alavancado 17 vezes. Né? Se eu tivesse comprado 10.000, normalmente eu trabalho em opções nesse padrão de 5 em 5 mil. Tá? Então se eu tivesse comprado 10.000, eu teria gasto 297.700 para comprar em ações, mas em opções eu gastaria 17.500. Também os 17. Qual que é a grande vantagem? 297.700 vezes, por exemplo, 10%, que seria um stop razoável, eu teria um stop de 29.770. É o que eu estaria disposto a perder nessa operação. Porém, o máximo que eu poderia perder numa operação com opções seria o que eu paguei por ela. Se fossem 10.000, R$17.500. Eu falei que eu não falo de valores, eu não estou falando quanto que eu operei, eu estou só dando exemplos aqui. Ok? Muito bem. O que aconteceu então na segunda-feira, na hora que deu esse gap? Né? Ela... Vou só fazer aqui, ó. Isso daqui é a segunda-feira. Ok? Isso daqui é a segunda-feira. Vamos ver se eu consigo afastar um pouquinho aqui. Ele não faz, ele só fica em cima. Então esses 3 candles aqui são a segunda-feira. Eu vou afastar para cá. Isso, mas são só esses 3 candles. Essa é a segunda-feira, tá certo? E ele já foi lá para mais de R$42. 42%. Certo? Terça-feira seriam estes candles aqui. Tá fazendo charme aqui o negócio. Bom, vamos apagar. Estou fazendo alguma coisa de errado, certamente, mas... Essa daqui é terça-feira, certo? O que aconteceu na terça-feira? Subiu mais um pouco. Ela ficou mais ou menos estável no preço de abertura na segunda-feira. Entrou em queda na terça, mas ainda assim subiu. Ela estava mais sob o efeito ainda da expectativa. Certo? O mercado estava acreditando que ela subiria mais. E é o que deveria acontecer realmente. Ela veio testar o lábio do crocodilo aqui e deveria voltar. Certo? Muito bem. Na quarta-feira, que são estes candles aqui, né, esses 3 candles ali, já aconteceu o quê? O efeito da terça-feira. A terça-feira caiu, fechou mais baixo, né? O fechamento se deu na média de 144 períodos, uma média importante. Né? O mercado falou, opa, de repente ela não vai subir tanto assim. É a impressão que dá, né? Então, ela caiu para algo em torno do valor da segunda-feira, mesmo tendo fechado mais alto. Falei, tá bom ainda. Né? Aquilo que eu ganhei na segunda-feira ainda não está comprometido. Subiu um pouquinho mais, voltou, ok. Vamos dessa forma, vamos continuar na operação. Na quinta-feira, são esses 3 candles aqui, né? Ela voltou a subir,
né? Passou de 60% de ganho. Certo? Então eu falei, bom, beleza, tá subindo, tá. Ela realmente teve uma correção. Todo salto alto, todo salto que é significativo é costume, né? É habitual que haja uma correção. A correção veio, continuou, chegou aqui, fechou quinta-feira, cerca de 60% de crescimento no valor das opções. Aí chegou a sexta-feira. Né? Esse tipo de operação a gente não pode ficar com ela muito tempo, porque senão dá encrenca. Né? Ela não se sustenta durante tanto tempo. E aí o que aconteceu na sexta? Caiu. Subiu um pouco. Caiu de novo. E, olha só, o último divergente, convergente-divergente, perdeu a cor, ele já estava lateralizado. O mercado já estava desacelerando desde quinta-feira, apesar de estar subindo, o nosso indicador de aceleração já tinha virado para baixo. O nosso RI já estava, RSI normalizado já estava fechando, então estava sem força. As médias fechando. Eu não conseguia ver esse pedacinho aqui ainda, porque esse pedaço é da segunda-feira, né, posterior, dia 10, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Né? Então olha só, fechando. Ele veio aqui, eu falei, opa, tá ficando esquisito. Eu já estava com mais de 70%, estava dando 73%, certo? Já tinha passado de R$3, eu estimava que ele devia chegar no máximo em 3,10. Ele já estava ali em 3,1, 3,2, 3,5, estava variando nisso. Eu olhei bem e falei, vou sair disso daqui porque não vai ficar tão bom. Aí saí nesse valor aí de 3,3. Né? Então deu 3,03 o valor da trava de alta em opções, menos 1,75, que foi o valor que eu entrei, né? Dividido por 1,75, que foi o valor que eu entrei, vai dar, vezes 100, 73% de ganho. Ok? Então esta é uma técnica que se utiliza ao invés das ações, se utiliza opções, né, que são instrumentos derivativos, para se conseguir ter um ganho muito mais significativo. A vantagem é que o valor envolvido é muito menor. O risco é o mesmo risco das ações, né, com exceção de que ele tem um prazo de vencimento. Então não dá para pegar um prazo muito apertado, né, e tem que ficar atento, porque ela pode simplesmente virar pó, como a gente fala no mercado, ou seja, deixar de valer. E aí você tem o seu stop integral, né, nessa operação. Porém, esse stop é menor, normalmente, como eu mostrei para vocês. Tá? 10% de stop em ações seria algo em torno de 2,97 por ação. Né? E aqui o meu stop estava em 1,75, que foi o valor que eu paguei para entrar. Se eu perdesse tudo, eu perderia 1,75 por ação. O que acontece é que, se algo der errado, e o movimento contrário não é tão brusco assim, né, eu consigo sair tendo uma perda ainda menor. Entende? Se ele tivesse feito um gap para baixo, eu teria perdido bastante. Com certeza, teria perdido pelo menos 50%. Mas eu ainda poderia ter saído com 50% de perda apenas. 50% de perda, você fala, mas stop 50%. Não, mas na opção é muito menor do que na ação. Não é a mesma coisa, não é o mesmo parâmetro. Então, por exemplo, 25% de perda nas opções não vai ser 2,5% de perda nas ações. Então dá para fazer alguma coisa muito mais confortável, muito mais tranquila, né, com muito mais segurança, desde que você saiba fazer. Opções é arriscado? Se você não souber como operar, bastante. Você pode perder tudo, principalmente se você operar vendido. Porque aí você adquire uma obrigação com quem comprou a opção. E você não consegue sair tão fácil às vezes, né, principalmente porque o mercado brasileiro não tem tanta liquidez assim. Mas se você souber operar direitinho, como a gente ensina nos nossos cursos mais avançados, dá para fazer operações dessa quase que toda semana. Tá? Aqui o ganho foi significativo porque teve um impacto eleitoral.
Mas quando você faz uma operação dessa de 3, 4 semanas, num mercado normal, dá para se fazer aí 50%, 60% de ganho com muito mais segurança, sendo que você não tem o risco de ter uma perda tão expressiva. Você já conhece o máximo risco na hora que você entra na operação. E isso é uma coisa muito legal. Ok? Então, esse foi o racional. Eu coloquei um objetivo, vou mudar aqui de novo. Eu entrei no fechamento da sexta-feira, coloquei como objetivo próximo do último topo recente, que é onde deveria encontrar resistência. Se o mercado ficar forte, ele rompe essa resistência e vai embora. Então, perto dessa resistência aqui, com o fluxo comprador, eu provavelmente vou montar uma nova operação. Estou pensando no segundo turno, certo? Mas depende de uma série de contextos, então não é algo decidido ainda. Agora o mercado está lateralizado, começou essa semana lateralizado, né? Ele está em dúvida, é normal. Segunda semana depois, a gente tem 4 semanas entre os dois turnos. Na segunda semana é uma semana morna, eu falei isso na abertura semanal, divulgada hoje de manhã, né? Dia 10/10. Então, vamos aguardar, vamos ver. Né? Eu acredito que logo, logo deve se materializar melhor o que vai acontecer. E aí a gente poderia fazer uma outra operação como essa. Ok? Então, é isso. Essa foi a primeira divulgação de uma operação real que nós fizemos. E de tempos em tempos, provavelmente no segundo turno vai haver mais um, a gente vai publicar certas operações que a gente acredite que possam mostrar para vocês que conhecer suficientemente um método factível, que mostre a realidade do mercado, que mostre uma leitura realista e confiável, como é o nosso método, e sabendo interpretar o contexto, né, isso é algo que leva um pouco de tempo também, mas sabendo interpretar o contexto como nós ensinamos, é possível fazer operações desse tipo e ganhar muita coisa. Tá? Ou seja, você não precisa só fazer day trade, né? Tem muito curso de day trade aí. Eu gosto de day trade, tá? Eu faço. Não estou falando mal, não. Eu adoro day trade. Tá? Eu acho que é uma excelente maneira de ganhar dinheiro. Mas não é para todo mundo. Nem todo mundo tem o tempo, né, durante o dia para se dedicar a isso. Eu já vi pessoas abandonando o trabalho para se dedicar ao day trade porque teve aí um mês bom ou algumas semanas boas e depois dançou. Tá? Então, calma, gente. Ganhar dinheiro é possível, mas não é da noite pro dia, tá? Também não é pro fim da vida, né? Dá pra fazer bem antes. Tá? É preciso aí 6 meses, um ano e meio de dedicação com um método consistente para vocês entenderem realmente como o mercado funciona e começar a ganhar dinheiro de verdade. Tá? Posso fazer com pouco dinheiro? Claro que pode e deve. Tá? O muito pouco é relativo para cada um tem o seu tamanho do seu bolso, tamanho da sua carteira, tamanho da sua conta. Mas no day trade ou nas opções dá para se ganhar muito dinheiro com pouco dinheiro. Por isso que eu, por exemplo, não faço swing trading com ações em si. É muito dinheiro para colocar para ficar lá travado. Eu posso fazer muito mais operações diversificadas, né, de uma maneira inteligente, bem distribuída, que pode me dar um ganho muito mais significativo. Aí não deixo de fazer meu day trade porque eu gosto. Certo? Então, dentro da American Trade vocês aprendem tudo isso, passo a passo, cada coisa no seu tempo. Para vocês não se estreparem no mercado e depois falar que a culpa é nossa, né? Tá bom? Então é isso. Para a primeira vez que a gente apresenta esse tipo de operação, para vocês conhecerem como é que a gente opera. E aí, de tempos em tempos, eu volto aqui para publicar outras, para que vocês possam continuar a ver o nosso estilo. Ok? Obrigado. Comentem aí. Inscrevam-se no canal se não estiverem inscritos, por favor. Precisamos aumentar o número de pessoas do canal. E comentem, perguntem. Tá? Estamos à disposição. Obrigado, um abraço. Até a próxima.